Agora vamos falar da aplicação das rochas. Eu disse no outro vídeo que as rochas podiam ser recursos litológicos, ou seja, eu poderia explorá-los para satisfazer as minhas necessidades. E, na verdade, nós usamos rochas e minerais em praticamente tudo. E, portanto, vamos agora conversar um pouco sobre aplicações das rochas no nosso dia-a-dia. Então, por exemplo, vamos começar ali pelo granito. E o granito podemos ter, por exemplo, na construção de determinadas estruturas. O xisto é usado, como sabem, para a construção de casas rústicas ou de muros. O argilito. O argilito, de onde podemos obter argila, nós podemos fazer, por exemplo, louça em barro, não é? Material em barro. Por exemplo, o basalto pode ser usado para a construção. O calcário é usado, por exemplo, na construção da calçada portuguesa, que é muito comum em Lisboa, mas também a nossa calçada, embora não tenha calcário negro, existe o calcário branco, claro, e o calcário negro. Nós, por exemplo, nas nossas calçadas, neste lado do rio, nós temos apenas o calcário claro. Mas em Lisboa, em determinadas zonas, podemos ver o calcário negro com o calcário claro fazer uns efeitos muito bonitos. E as areias, por exemplo, no fabrico de vidro. As areias, quando aquecidas, permitem a produção de vidro. Então, temos aqui algumas aplicações. Tínhamos visto que o granito existia no norte e no centro. E também em determinadas regiões, como Porto Alegre, Évora e Beja, que não sendo no norte e centro, serão mais na zona sul, também existe algum granito. Portanto, o granito é usado para a construção de edifícios e monumentos e também em alguns locais, para fazer calçadas e pavimentos. E no nosso caso, por exemplo, muitas vezes nas bancadas da cozinha. O basalto, que encontramos nos Açores e na Madeira, isso sem a menor dúvida, e também podemos encontrar algum basalto na zona de Lisboa. E o basalto, nas zonas onde ele existe com abundância, é usado na construção de edifícios, muros, diques, revestimento, calcetamento também e nos pavimentos. Depois o calcário. O calcário que existe na zona centro-oeste, Lisboa e Val do Tejo, toda esta zona onde nós moramos também, e no Algarve. E o calcário, como sabem, é usado no calcetamento, na construção das calçadas e também em monumentos. Depois a argila. A argila é também sedimentar e, portanto, existe muito também na mesma zona, embora também possa ser encontrada no Alentejo. Temos a zona centro, Lisboa e Val do Tejo e Algarve. A argila pode ser usada para louça de barro, para fazer telhas, não é? Tijolos, porcelanas, azulejos. A areia. A areia também sedimentar, podemos encontrar nos mesmos locais. Pode ser usada para fazer vidro, mas também é usada para fazer argamassa, que é um tipo de cimento, e, portanto, usada na construção civil. Não é? Depois, o mármore, que a zona do Alentejo, ali a zona de Estremoz, Borba e Vila Viçosa são os melhores exemplos. O mármore é usado em decoração, em mobiliário, em obras de arte, mas também no revestimento, no pavimento. Por exemplo, as escadas da nossa escola, dos vários blocos, são de mármore. Depois o xisto e a ardósia, que podemos encontrar no norte, na zona mais interior, centro e Alentejo. É usado na construção de edifícios rústicos, pavimentos, coberturas, no caso a ardósia, não é? Para os telhados, e revestimento de fachadas. E, portanto, temos aqui as várias aplicações. Então, elas podem ser usadas, as rochas podem ser usadas em edifícios, portanto, na construção de edifícios,
de monumentos, no fabrico de cerâmicas, o cimento propriamente para fazermos as nossas casas, no fabrico de vidro para fazermos janelas ou fazermos objetos, outro tipo de objetos, como copos, por exemplo, entre outros usos. Portanto, onde uma determinada rocha for mais abundante, obviamente que ela vai ser mais usada nesse local. Porque é que nós fazemos as calçadas de calcário? Porque o calcário é aqui muito abundante. Se formos para, por exemplo, para o norte litoral, as calçadas vão ser de granito. Se eu for para o Alentejo, as calçadas vão ser de mármore. Se eu for para as ilhas, eu vou ter revestimento basalto. Portanto, tendemos, porque é uma questão económica, obviamente, porque se a rocha é abundante naquele local, é mais barato utilizarmos a rocha que é abundante nesse local, porque não precisamos estar a pagar o transporte e, portanto, usamos a rocha que é mais abundante.